Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com o Dr. André Félix Ricota, que é advogado tributarista. Vamos falar então um pouco sobre os impactos que a pandemia pelo novo coronavírus traz então para o setor empresarial aqui no Brasil. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Certo. Doutor, eu vou começar com uma pergunta bem genérica, eu acho que é uma pergunta assim, complexa, mas para a gente começar, então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, quais as principais dificuldades, né, que o setor empresarial, então, vive hoje para manter aí o seu equilíbrio fiscal, né, e como traçar um planejamento aí tributário, né, para que esse equilíbrio aí possa acontecer, ainda que seja um pouco difícil, né, nesse momento. É difícil dizer, né, que são muitos os problemas, né, que o setor empresarial vem enfrentando hoje por causa dessa pandemia, né? Era algo inesperado, que ninguém nunca passou por uma situação dessa, né? As atividades estão paradas basicamente mais de 2 meses. Então as empresas estão sem recursos, estão sem receita, estão com pouco caixa. É normal no setor empresarial, as pequenas e médias empresas terem seu capital de giro atrelado às entradas diárias, né, os faturamentos diários, faturamentos mensais, melhor dizendo. E quando a empresa para de faturar, ela perde seu capital de giro, ela começa a queimar seu capital para poder pagar as contas do dia a dia. E com a crise, pararam as receitas, as entradas de receita, mas porém qualquer pessoa jurídica tem um custo fixo. E não tem como marcar com esse custo fixo. Por isso que você vê, nós vemos, né, no dia a dia, vários estabelecimentos fechando as portas. Então as empresas têm vários enfrentamentos hoje. Tem que arcar com folha de salário, e nós temos uma folha de salário cheia de encargos, né? Aqui no Brasil, né? Há uma tributação muito forte sobre a folha de salário. As empresas têm que arcar com os créditos bancários que já estavam comprometidas. As empresas têm que arcar com os tributos, por mais que o governo tenha dado suspensão, prorrogação de prazo, né, para pagamento de alguns tributos, e o governo está pensando em prorrogar também alguns tributos devidos no mês de junho, isso é apenas um suspiro para a empresa. Então as empresas têm várias dificuldades. Como que elas vão passar dessa crise? Elas precisam ter recursos para continuar caminhando, né, para retomar essa atividade, evitar dispensar os empregados o máximo possível, porque ninguém quer dispensar seus empregados, né? Porque sabe também qual que é o transtorno de contratar novamente quando precisar, né? Treinar o novo funcionário e também os encargos em dispensar as pessoas, né? Também é um custo muito alto em dispensar o funcionário. Então as empresas hoje têm quais são talvez as soluções, né? As medidas que elas devem tomar? Bom, ter acesso ao crédito bancário, ao crédito financeiro, que nem todas as empresas estão conseguindo, né? As microempresas, 80% não conseguiram ter acesso ao crédito financeiro. As pequenas e as micros e as médias empresas são que mais geram empregos nesse país, estão tendo dificuldade de ter acesso ao crédito. As grandes empresas, essas sim, dos 400 bilhões que já foram emprestados, né, nesses 70 dias de pandemia, 60% desse crédito, quem conseguiu acesso foram as grandes empresas, ou porque já estavam contratadas, já estavam à sua disposição e agora resolveram utilizar, mas quem efetivamente está precisando não está conseguindo ter acesso a esse crédito. O governo até editou uma medida provisória, a medida provisória 958 de 2020, né, recente essa medida provisória, facilitando o acesso ao crédito. Não necessitando mais que as empresas tenham CND, não sendo obrigatório mais verificar o CADIN, né, se a empresa tem dívida fiscal, se a empresa está com regularidade FGTS, mas quer não, as instituições financeiras sempre vão fazer uma análise de risco, né, do crédito. Se nos tempos normais as instituições financeiras já tinham essa preocupação, imagina agora num tempo de crise onde os seus clientes, né, os seus futuros clientes têm poucos recursos, né, para garantir os empréstimos. O governo também vem com uma outra medida, né, que ele vai o fundo de garantia da UFGO, né, que ele está estabelecendo um fundo para garantir esses empréstimos para as micros e pequenas empresas, mas ainda isso é muito pouco, né, é muito pouco. A gente está vendo que a medida também é tardia, demorou muito para tomar essa medida. Então as empresas têm que verificar como que eu posso diminuir o meu custo fixo também.
porque ela tem que vencer essa crise. E uma dessas maneiras de diminuir o custo fixo é verificar se está recolhendo tributos devidamente ou se existe uma forma melhor de ser recolhido os tributos. Fazendo um estudo da sua atividade empresarial dos últimos 5 anos, se teve algum tributo que foi recolhido a maior ou indevidamente, que talvez aí tenha um crédito que dê um fôlego para a empresa, seja uma entrada de recurso na empresa. Isso é uma possibilidade que o empresário deve estar atento também. Tá, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa recuperação de crédito aí, por conta desses impostos aí indevidos, né, que esses empresários muitas vezes acabam pagando a mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu queria voltar um pouquinho na sua fala, né, no início, então, da sua resposta. Como você mencionou, a gente vive, então, uma realidade inesperada para todos, né, inclusive, e principalmente para os empresários aí que estão muito preocupados, então, com a sobrevivência dos seus negócios, né? Costumo dizer que o momento para essas pessoas é de negociar e renegociar a todo momento, que eu acho que já é uma prática aí dos empresários, né? Você saber negociar, principalmente no momento como esse, sem dúvida alguma, é essencial. E eu costumo dizer também que o endividamento ele pode ser bom ou ruim, né, doutor? Bom quando a gente pega um empréstimo para expandir o nosso negócio, para investir, fazer a empresa crescer, ele pode ser um empréstimo bom. E ruim quando eu preciso de um empréstimo, de repente, para pagar contas fixas e recorrentes da empresa. Quer dizer, tudo depende muito do ponto de vista. Mas num momento como esse, a gente sabe que esse endividamento por conta de empréstimo acaba sendo justamente por esse motivo, para pagar aí custos fixos da empresa, quer dizer, e quando a empresa faz esse empréstimo, né, em contrapartida, ela está, de alguma maneira, se endividando, a gente sabe que existe juros, mesmo com toda essa facilidade que o governo tem procurado dar, né, para os empresários, que até é tardio, né, como o senhor bem mencionou, ainda assim, eu acho que a empresa precisa considerar uma série de coisas antes de mergulhar nesses empréstimos. Que dicas o senhor daria, então, para esse empresário nesse momento, né? Quando a gente fala de empréstimo, doutor? Quer dizer, o que ele precisa realmente considerar nesse momento antes de se lançar aí em grandes empréstimos? Você falou muito bem, né? Não tenho muito o que comentar diante dessa colocação. Existem dois tipos de empréstimos, como você classificou. O bom é que você vai fazer um investimento, é que você fechou um contrato muito grande, precisa de investimento de recursos, seria um empréstimo para você obter mais ganhos, né, mais recursos, e o outro é um empréstimo para pagar contas, porque você não tem dinheiro e precisa pagar as suas despesas. O empresário tem que ficar muito atento, porque hoje o BNDES está facilitando o empréstimo para pequeno e para o microempresário que não existia antes, né? Tem o Desenvolve São Paulo também, que possibilita isso. Tem o Pronamp, né, que saiu agora pelo governo federal. Então, quando o empresário for verificar quais são as melhores condições, as taxas de juros estão muito baixas, a Selic é a mais baixa da história, mas se chegar numa instituição financeira hoje, você não vai encontrar esses juros. Cadê o empréstimo a 3,65 ao ano, a 5% ao ano que a gente ouve falar na imprensa, ouve falar nos projetos do BNDES, ouve falar do Pronamp? Então, o empresário tem que verificar se a instituição financeira ela participa desses projetos, se ela empresta dinheiro do BNDES, se ela está no Pronamp, que ainda as instituições financeiras também estão muito resguardadas no Pronamp. Qual é a carência do empréstimo e se a taxa de juros é realmente convidativa, se está nos termos da Selic. É muito comum, quando for pedir um empréstimo, a instituição financeira oferecer o seu produto, e nem sempre é melhor. Então, é isso que o empresário, o administrador, tem que estar atento. O BNDES, no portal do BNDES, tem uma parte de transparência que demonstra quais são os produtos, quais são as linhas de empréstimo que o empresário pode ter acesso. Então, é verificar se a instituição financeira está trabalhando com essas linhas de crédito, com anistia, com juros próximos da Selic. Certo. E, doutor, agora falando um pouquinho sobre o segundo aspecto, né, que o senhor mencionou, a questão da recuperação de crédito aí, a gente sabe que existem alguns impostos indevidos, eu até uso de exemplo o próprio ICMS, né, que vem na conta de luz, por exemplo. Até fiz um programa, antes da pandemia, eu fiz um programa
para falar sobre esses impostos aí. E eu realmente fiquei bastante surpresa, porque já, na verdade, é uma coisa até antiga relativamente, mas acho que nem todo mundo sabe, né? E eu vou usar a conta de luz de exemplo, por exemplo, para a gente ilustrar aqui o nosso exemplo. Então, a gente sabe que existe aí alguns tributos que acabam vindo, o consumidor às vezes passa batido, não confere ali a conta, enfim, nos detalhes, e acaba pagando aí um tributo a mais. Então, esse é o momento que essas empresas devem rever esse tipo de ação, assim, no sentido de até recorrer e pedir o reembolso desse valor, porque, por exemplo, a conta de luz, imagina de uma empresa grande, né? Quando a gente fala de pessoa física, acaba mensalmente ali é um valor que a pessoa paga mais, né, logicamente, mas a pessoa física esse valor é muito inferior a de uma pessoa jurídica, quer dizer, de uma empresa que tem uma conta alta. Eu acho que no momento que essa pessoa busca, então, esse ressarcir esse valor, acaba sendo um valor até significativo. Quer dizer, esse é um caminho também que outros impostos poderiam, além desse que eu dei de exemplo, né, poderiam, de repente, ser aí uma forma dessa empresa conseguir recuperar esse crédito. Exatamente. Sempre foi esse o caminho, né? Ninguém gosta de jogar dinheiro fora. Eu pego, exemplo, um cliente que eu tenho, ele olha cada centavo, onde ele pode diminuir o custo dele, ele faz. E depois, no final do ano, a gente verifica tudo que ele fez, ele até explica outras questões fora da minha área, da área tributária, você vê o quanto ele economiza ou ganhou de recursos. Então, agora, é mais que nunca, isso se faz necessário. Porque ninguém está com dinheiro à disposição. Ninguém gosta de jogar dinheiro fora, ainda mais na época de crise, que a gente não sabe qual é o futuro, aonde nós vamos chegar, né? Quais são as dificuldades que nós enfrentaremos ainda. Vai ter uma retomada da economia, mas não vai voltar ao normal. Vai ter uma retomada devagar, com dificuldades. Nós costumamos dizer que na advocacia vai ter muito serviço, mas poucas pessoas terão condições de pagar os honorários. Então, ocorrerá uma redução de honorários efetivamente, isso é indiscutível, dos valores dos honorários. Então, você verificando cada valor que você paga indevidamente a título de tributo, você vai ter um ganho. Se você pegar isso nos últimos 5 anos, você já começa a falar de valores expressivos. Então, todos os tributos, na maioria dos tributos, sempre tem uma discussão, sempre tem algo pago a maior ou indevidamente, que vai te trazendo recursos que vão te dar fôlego para conseguir atravessar esse período conturbado, né, que teremos pela frente. Então, olhe cada detalhe. Você pegou a conta de luz. A conta de luz, ainda, se for a questão da TUST, da TUST, que na base de cálculo de semestre, ainda está sendo discutido no STJ. O STJ ainda não deu a posição final, se é devido ou não. Mas é uma questão que você tem que levar a juízo. Porque se você ganhar, é uma caderneta de poupança, é um investimento. Você ganhou todo um recurso. Se você não entrou na discussão e a discussão foi vitoriosa, você perdeu dinheiro. Você pagou valores a maior na conta de luz, com dinheiro que você deixou para trás. Então você tem que verificar cada detalhe, todas as possibilidades que tem de oferir um recurso novo que você não esperava, né? Não esperava, e está dentro da sua empresa. É seu dinheiro. E, doutor, deixar de pagar o imposto, né, pode gerar grandes riscos aí à sustentabilidade de um negócio, né? Mas essa é uma ação que muitos empresários, quando estão passando algum tipo de dificuldade, acabam, enfim, tomando, né? O que não é muito positivo. A gente tem as medidas, então, tomadas aí pelo governo federal e que propõem, então, parcelamento e prorrogação de alguns tributos federais. Até me corrija se eu estiver errado, eu acho que são só os tributos federais, eu acho que estaduais e municipais, eu não sei se eles entram nesse parcelamento, nessa prorrogação, até gostaria que o senhor esclarecesse. Mas essa acaba sendo também uma medida importante nesse momento, e já se cogitou que, de repente, o governo abrir mão desse imposto, seria muito arriscado isso para os cofres públicos? Então, estão falando, você está se ventilando, né, o refis da crise, né, da Covid, que seria o parcelamento dos tributos devidos, né, devidos a esse período de calamidade pública. Então, não conseguiu pagar, vai ter um programa especial de parcelamento, geralmente com anistia da multa e dos juros, uma redução da multa e dos juros.
No âmbito aqui do município de São Paulo, tinha uns projetos voltados para a Câmara para suspender, prorrogar, né, o prazo de pagamento de ISS. Eu não verifiquei se estão discutindo isso também, porque esse discurso começou no âmbito federal. Então, seria primeiramente no âmbito federal. Mas o efeito, né, prático deve ser para todos, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. Porque quer queira, quer não, quando uma empresa deixa de pagar tributo, e a primeira despesa, né, que qualquer pessoa jurídica deixa de pagar é o tributo. Porque ela tem que continuar trabalhando. A última despesa que ela deixa de pagar são os funcionários e os fornecedores. Se deixar de pagar funcionário e fornecedor, a empresa para. Então, o tributo ela continua caminhando, deixando de pagar. Então, o Estado não quer deixar de receber esse dinheiro. Né? O governo não quer deixar de receber esse dinheiro. Vai entrar com uma execução fiscal, demora anos e anos. Nós sabemos que uma execução fiscal, o efeito prático, receber os créditos devidos é muito difícil. Das execuções fiscais em andamento, o governo consegue apenas resgatar de 2 a 4% dos valores devidos, ou seja, 96% se perdem por aí. Então, quer queira, quer não, um refis, um parcelamento especial é bom para o governo também. Evita ter custos para receber aquela dívida tributária e há uma entrada de recurso no caixa. Sempre quando tem um programa especial de parcelamento, esses refis, né, para saldar as dívidas dos contribuintes, há uma entrada imediata, né, de valores expressivos nos cofres públicos também. Então é bom para os dois lados. Mas também não resolve o problema, porque além de pagar o parcelamento, o empresário vai ter que pagar os tributos devidos nos meses subsequentes, né, no dia a dia. Então ele vai começar, aumenta o seu custo fixo. Então ele tem que se planejar direito. É lógico que no estado de necessidade, o empresário vai deixar de pagar tributo e aguardar esses parcelamentos especiais, esses programas especiais de recuperação de crédito. Certo. Doutor, um debate também que vinha sendo bastante feito aqui, então, bastante discutido, né, com bastante afinco, vamos dizer assim, em relação à reforma tributária, né? É um assunto que gerou muita polêmica aí. Enfim, agora eu acho que esse assunto ficou um pouco aí na geladeira devido ao momento que a gente está vivendo, né? Queria que o senhor falasse, então, um pouco, essa reforma mais do que nunca se faz necessária nesse momento, né? Principalmente num futuro próximo aí, devido a todo esse desequilíbrio econômico que a gente está vivendo? A reforma tributária é uma necessidade que o Brasil tem há tempos, né? Nós temos uma carga tributária muito alta, acima da média dos países da OCDE. Nós temos um custo de conformidade muito alto. O que é um custo de conformidade? O contribuinte pagar o tributo, ele tem uma despesa muito alta para cumprir com as obrigações acessórias, as obrigações principais. Então, é tudo isso que deve ser discutido numa reforma tributária. Mas antes de falar de uma reforma tributária, é preciso falar de uma reforma administrativa. O Estado precisa reduzir seus custos para verificar quanto é o custo mínimo e necessário para o Estado se manter e cumprir as suas obrigações, para aí falar-se uma reforma tributária. Nós temos hoje um Estado inchado, onde tudo que se arrecada é para pagar o custo do Estado e pagar os juros da dívida pública, onde não sobra recursos para investimento. Então, qual será essa reforma tributária? Nós temos em andamento no Congresso Nacional, né? Agora, como você falou, não são prioridades, não estão no foco, né? Temos na Câmara dos Deputados a PEC 45 e no Senado Federal a PEC 110. Qual dessas PECs vão resolver os problemas? A PEC 45 procura desburocratizar, né? Diminuir o custo de conformidade para recolher 5 tributos. A PEC 110 não desburocratiza tanto como a PEC 45, mas elas vão resolver os problemas do dia a dia da nossa tributação, né? Dessa tributação alta que nós temos, né? Os estados também estão todos quebrados, os municípios arrecadam pouco. Então, a discussão da reforma tributária, ela não pode ser primeiro do que uma discussão de uma reforma administrativa. Tanto que o governo sinalizou antes que primeiro vai discutir outras reformas para discutir a reforma tributária. Certo. Bom, voltando um pouco mais, né, para o tema central do nosso programa, que são os impactos, né, aí para o setor empresarial nesse momento. Como o senhor já falou na sua fala, quer dizer,
os impactos variam, né? Existem micro, médio e grandes empresas, quer dizer, cada uma tem a sua peculiaridade aí e os seus aspectos individuais, né? São muitos os fatores aí, então, que vão determinar o sucesso ou o fracasso, então, dessa empresa dentro desse contexto que a gente vive, né? Que dicas o senhor poderia dar, dicas gerais aí ligada, então, ao regime tributário, né, para cada porte de empresa que precisa, então, nesse momento de uma redução de tributo e de incentivos fiscais? O que o senhor falaria aí para esse segmento? Primeiro é estudar, verificar bem com os profissionais como funciona a sua atividade, a tributação que incide sobre essa atividade empresarial e se existiu em algum momento no passado, nos últimos 5 anos, que é o direito de restituição de crédito tributário, que foi pago indevidamente ao maior ou é discutível aquele pagamento daquele tributo. Então, essa é a primeira lição de casa. A segunda lição é verificar se é possível realizar um planejamento tributário onde possa ocorrer uma redução da carga tributária. E o terceiro, se for o caso, conforme a atividade, é verificar se o seu setor existe algum benefício fiscal para o seu setor. Né? Os benefícios fiscais onde há redução, especialmente de ICMS ou questões de programas do governo para aquela atividade empresarial. Então, essas seriam as lições básicas, né, para ter uma redução da carga tributária. Recuperar o que foi pago indevidamente é maior, estudar se há uma possibilidade de eu continuar na minha atividade pagando menos tributo, e terceiro, verificar se há benefícios fiscais para o meu setor. Ou até, se for o caso, pedir um regime especial perante a minha secretaria de Fazenda também, se for o caso, para facilitar o recolhimento do tributo. Então, essas seriam as lições básicas, né, que o administrador, que o empresário, que a empresa deve tomar. Certo. Doutor, na sua opinião mais otimista aí, né, vamos dizer assim, quando que a nossa economia deve, então, voltar aos patamares anteriores? Lembrando, assim, que o Brasil passou já por diversas crises, né? A gente já vinha se recuperando de um contexto de crise, quer dizer, as coisas não estavam excelentes, né? A gente já tinha, antes da pandemia, muitos desempregados, muitas dificuldades, né? A gente percebe aí, naturalmente, uma grande dificuldade, principalmente para quem faz uso aí, por exemplo, do sistema público de saúde ou qualquer tipo de serviço público, a gente percebe aí uma dificuldade, uma limitação, mesmo nas capitais, nas regiões metropolitanas, que a tendência é ter um serviço melhor, existe uma dificuldade, existe sim aspectos que precisavam então ser revistos, analisados, quando a gente fala das contas públicas, enfim. Tem todo um contexto. Aí entra essa pandemia, quer dizer, a nossa estrutura, ela já não era tão das melhores, né? E aí, para completar, a gente entra nessa pandemia, quer dizer, vai demorar para a gente se recuperar, vamos ser realistas. Isso vai demorar. E quanto tempo o senhor acha, então, que a gente tem para a gente conseguir equilibrar a nossa economia? E, assim, vai depender muito também de como o poder público conduzir as coisas, né, doutor? O senhor falou na sua fala algumas vezes que houve medidas tardias, quer dizer, algumas coisas aí que não foram bem organizadas. Quer dizer, tudo isso também depende muito de como as coisas serão levadas daqui para frente. Como você falou, na primeira crise, quer dizer, aliás, o Brasil é o país da crise. Eu tenho 47 anos, desde criança eu vejo o Brasil sempre em crise, né? O Brasil é o país que está sempre em crise, com alguma crise, né? E é sempre o país do futuro. Sempre o país do futuro. Espero que um dia esse futuro chegue e seja logo. No meu modo de ver, o governo tem que ficar com o maior ônus dessa crise. Não pode ficar na mão dos trabalhadores, na mão das empresas. Todo esse custo. O maior ônus tem que ficar com o governo. O governo, dificilmente você não vê um país quebrar. Você vê empresas quebrar, você vê pessoas desempregadas. Então, eu acho que o governo tem que ficar com o maior ônus, dar fôlego e condições para nós trabalharmos, para ser retomada a economia, para não perdermos tantos empregos, né, mantermos os empregos. E espero que logo conseguimos voltar a crescer. A gente vinha apesar do dólar alto,
vinha num ambiente bom, vinha numa fase de crescimento. Só que com essa parada da economia, parou a economia. Zerou, só que não é que você vai começar do zero. A maioria das pessoas vão começar no negativo. Vão começar no negativo. No menos zero. Então há uma dificuldade de recuperação. É difícil fazer um prognóstico, né, de quando vamos voltar ao que era, voltar a um crescimento, né, que a gente precisa crescer, né, que o número de desempregados no país era de 15 milhões antes da pandemia. O número de trabalhadores informais, né, era muito alto, né, em torno de 40 milhões. Então, a gente precisa crescer para tirar todo esse pessoal dessa condição subhumana de vida. Então, é difícil fazer um prazo. Eu espero que logo, desde que sejam tomadas medidas efetivas. Tem um plano mesmo de crescimento do país, né? Um plano efetivo. Tem que ser um plano de medidas fortes, drásticas, e o que o governo arque com o ônus. Como eu disse, o país não quebra. É lógico. Você viu falar que vão cortar mordomias, vão cortar pinto de cargo, vão cortar custo do governo? Eu não vejo esse discurso. A gente vê na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, houve uma redução, foi votado um projeto de redução de 30% do salário dos vereadores, de verbo de gabinete, mas e no âmbito federal? E no âmbito estadual? Então precisa ter essa discussão, né? Precisa o governo aqui e tomar medidas para facilitar as empresas, acesso ao crédito, redução de carga tributária. A redução de carga tributária tem que ser imediata. Nós temos um custo de folha de salário muito alto, porque incide muitos tributos sobre a folha de salários. Então precisa de desonerar a folha de salários efetivamente, para manter os empregos e gerar novos empregos. Então, se tomarem medidas drásticas, talvez a gente retome mais rápido a economia. Essa medida que foi tomada na Assembleia Legislativa, né, do Estado de São Paulo, por parte aí dos deputados estaduais, com a redução de salários de 30%, entre outras reduções, realmente é um exemplo, né, para os demais poderes aí. Sem dúvida alguma, a gente espera, então, que a União, enfim, que as demais casas legislativas também possam seguir esse exemplo. Doutor, eu tinha outras questões para abordar com o senhor, mas nosso tempo é muito curto, eu tenho um minutinho aí para encerrar. Eu não sei se o senhor quer fazer alguma consideração final aí para a gente poder encerrar. Minhas considerações finais seriam essas, que o governo arcasse com o ônus maior, reduzindo a carga tributária, facilitando o acesso ao crédito, que depois, num segundo momento, o governo se recupera, porque a economia retomando vai aumentar a tributação, a arrecadação. Então, que o governo reduza a carga tributária e ache um ponto ótimo de tributação, onde o empresário, onde a empresa, onde o trabalhador, o contribuinte suporte aquela carga tributária sem trazer dificuldades econômicas para a atividade e para o setor. Essas seriam minhas considerações finais e muito obrigado pela oportunidade e qualquer coisa estou à disposição. Tá certo, doutor. Muito obrigada, então, pela sua participação. Foi muito importante a sua contribuição aqui para o Alesp Conecta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.